Olá, sou Rosana Santos, acadêmica do curso de Letras de Língua Portuguesa pela UFPE. O tema do meu trabalho é Ensino de Linguagem e Valorização Cultural no Contexto Educacional. A escolha desse tema se deu em observar a forma de uso da linguagem nos dias atuais e como ela está sendo aceita no contexto socioeducacional. Fazendo essa observação, foi possível notar que há uma necessidade em buscar conceitos que desenvolvam habilidades significativas nos professores de língua portuguesa nos dias atuais para que eles venham a modificar suas práticas educacionais para obter um ensino de qualidade. O problema de pesquisa foi como anda o ensino da língua e a valorização da cultura nas práticas nos dias atuais. Tal dúvida me levou a uma pesquisa de campo em uma escola de ensino fundamental. Objetivo geral: analisar o ensino da linguagem e a valorização da cultura nas práticas pedagógicas no 7º ano do ensino fundamental. A fundamentação teórica. Ensino da linguagem. Contexto histórico. De acordo com os PCNs, Parâmetros Curriculares Nacionais, até os anos de 1970, o processo de aprendizagem era dividido em 2 etapas. Na primeira etapa, a criança era alfabetizada, aprendendo a ler e escrever, e na segunda etapa, a criança, ao dominar tais habilidades, a de leitura e escrita, passaria a produzir textos e notar normas de gramáticas e ler produções clássicas. Tais etapas mudaram a partir de 1980, passando a ser um processo contínuo. Até meados do século XX, a linguagem era tida como a expressão do pensamento, onde ler e escrever eram consequências do pensar. Ainda nos primeiros anos, a disciplina de língua portuguesa deveria garantir a aprendizagem da escrita, que era considerado como um código de transmissão da fala. Os PCNs são os Parâmetros Curriculares Nacional. Em 1997, são publicados os PCNs pelo governo federal para todo o ensino fundamental, defendendo as práticas sociais, ou seja, a interação de linguagem no ensino da língua portuguesa. Os PCNs estão voltados a várias competências desenvolvidas nos alunos e de reavaliar os procedimentos educacionais buscando melhoria no ensino. As práticas pedagógicas no ensino da linguagem no 7º ano do ensino fundamental. Foi onde eu fiz a minha pesquisa de campo. Entrevista na escola. O meu campo de pesquisa foi uma escola do ensino fundamental na cidade de Limoeiro, em Pernambuco, numa turma do 7º ano. A professora entrevistada fala como tem sido a metodologia de ensino nas aulas de português naquela escola. Segundo ela, os conteúdos programáticos e a metodologia aplicada na escola são eficientes e estão de acordo com os PCNs e que vai além do livro didático e os alunos estão com bom rendimento escolar. Conteúdo programático e a metodologia em sala de aula. De acordo com a professora entrevistada, na turma do 7º ano é trabalhada a gramática e representada assim, um dia na semana, eles tiram um dia na semana para uma produção textual e para cada produção há certa pontuação. A escola ainda conta com um projeto de leitura que funciona na biblioteca da própria escola para diversificar as aulas. Os alunos fazem relatórios de filmes que assistem na própria escola e trabalham músicas e dança usando instrumentos musicais. Para a professora,
As atividades que marcaram suas aulas são, até hoje, são os trabalhos com a linguagem verbal e não verbal, com tirinhas, balões, linguagem visual, charge, produção de histórias em quadrinhos. Concepção de linguagem e valorização da cultura. A língua é um patrimônio cultural. Assim como houve mudanças no ensino da linguagem, houve também uma mudança nas práticas pedagógicas com relação à valorização cultural no âmbito escolar. Sendo a linguagem um parâmetro cultural, ela é considerada como um bem coletivo. Fazemos uso dela nas diversas práticas sociais do cotidiano. Então, a história cultural é o elemento construtivo dos conceitos e das competências. A representação e a comunicação possuem grande significação, sendo, pois, analisados na intersecção com a contextualização sociocultural. Formas de linguagem. A linguagem acontece também com o corpo. Quando falamos, estamos sempre falando com o corpo de forma gestual. Ou mesmo que não falamos, nos caracterizamos com adereços que reflitam a nossa origem sem ter tanto, se tratando de um lugar social em um momento cultural. Os signos articulados em linguagem são criações culturais. São gírias, adereços, tudo isso são formas de linguagem e vemos que a diversidade cultural está intimamente ligada ao reconhecimento do Brasil como um país multilingüe. Segundo Rodrigues, 1985, o Brasil, sendo uma sociedade dividida em castas, raças e classes, as várias línguas dos indígenas e dos imigrantes lutaram contra uma única língua branca. Não poderia haver paz linguística ou cultural, mesmo quando o processo de unificação já era evidente. O ensino da cultura no 7º ano do ensino fundamental. Continuação da entrevista. Então, de acordo com a professora entrevistada, a escola trabalha a cultura de forma dinâmica. Segundo ela, a valorização cultural se dá nas aulas de arte, nas aulas de linguagem e valorização cultural se dá a partir do momento da interação dos alunos e nas práticas das atividades referentes a temas sociais, em formas de peças teatrais, assim como a partir de textos que demonstrem culturas diversificadas, como na escrita de gírias, de expressões ou de palavras de uma gramática própria, demonstrando o regionalismo. O momento cultural. Sempre que há um momento de comunicação, tanto verbal quanto não verbal, há sempre, há nesse instante, o momento cultural. Segundo Freire, em 1974, ensinar é uma prática social, uma ação cultural, pois se caracteriza na interação entre professores e alunos, refletindo a cultura e os contextos sociais a que pertence. Segundo a professora entrevistada, ela vem trabalhando a cultura no 7º ano usando mecanismos como a música, os ritmos, a dança e peças teatrais. Padronização da linguagem. Segundo Molica 2003, página 43, nenhuma língua permanece a mesma em todo o seu domínio e ainda num só canal. Apresenta um sem número de diferenciações e que essas variedades de ordem geográfica, de ordem social
e até individual, pois cada um procura utilizar o sistema linguístico da forma que melhor lhe exprime. O gosto e o pensamento prejudicam a unidade superior da língua, nem a consciência que tem os que a falam diversamente, de se desvirem de um mesmo instrumento de comunicação, de manifestação e de emoção. Conteúdos programáticos e a metodologia em sala de aula. Ainda de acordo com a professora entrevistada, a escola trabalha conteúdos que viabilizam a valorização das variações linguísticas e afirmam se em um dado momento chegarem alunos oriundos de outras regiões, o primeiro passo será trazer a cultura do aluno novato para enriquecer a nossa cultura e mostrar para ele como a nossa é importante também. Finaliza ela. A nossa metodologia. Essa pesquisa é qualitativa, exploratória e descritiva. Essa pesquisa foi feita através de livros e sites que continham informações precisas sobre o ensino da linguagem e a valorização da cultura numa perspectiva histórica até os dias atuais. A ferramenta mais usada para a obtenção dos resultados foram os PCNs. Tais fontes foram escolhidas pois elas viabilizaram a historicidade do ensino da linguagem e da valorização da cultura ao longo dos tempos. A ida ao campo se deu de forma significativa numa escola municipal na cidade de Limoeiro, no estado de Pernambuco. Lá houve uma boa receptividade por parte da direção da escola e da professora entrevistada. A entrevista foi muito descontraída e a professora muito colaborou para a nossa pesquisa. E essas são nossas referências.